Olá, estamos começando mais um programa Ecleticomania, transmitido pela TV Osasco, canal 6 da NET, também pela TV Guarulhos, canal 20 da Big TV, pela Eco TV para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, canal 96 da Vivax, pela TV Integração para São José dos Campos, pela TV Nova Imagem para Santos, também TV Bauru, TV Marília, TV Jaú e TV Mogi, todas transmissoras dos seus canais respectivos da NET. Nossa entrevistada de hoje é Andrea Panzera. Ela tem 36 anos, é descendente de italianos, filha de Giovanni e Ana Maria. Ela é solteira, tem um filho de 16 anos, o Rodrigo, signo Sagitário. Time de futebol, Flamengo. Influências cariocas. Aí você é carioca, Sou né? carioca, do Rio de Janeiro, da Tijuca. Ela é professora de danças. Eu que estou dando esse nome. Professor de dança, tem gente que fala que é por vocação, por formação. Ela é por intuição. A vida dela intuiu que ela se tornasse professora de dança. No Brasil, trabalhou com eventos durante o início de sua vida profissional e há 13 anos na Europa já morou. Na Holanda, na Inglaterra, na Irlanda, em Portugal, Noruega. E hoje trabalha na Irlanda, atuando como professora de dança e atuando com uma comunidade, com comunidades carentes da Irlanda. Nós vamos bater um papo aqui, contar um pouquinho da história e saber as novidades dessa brasileira que está fazendo sucesso na Irlanda e que voltou aqui para o Brasil agora para uma temporada para reciclar, aprender coisas novas e levar para a Irlanda. Andrea Panzera, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Andrea, que história é essa? O que deu na sua cabeça? Né? É uma pergunta legal de fazer para um imigrante. É. O que aconteceu? Que você simplesmente falou, para tudo de Brasil, vou pegar minha mochila, vou pôr nas costas com um filho no colo, Exatamente. de 3 anos. É, no caso, primeiro eu me estruturei e ele foi depois. Então, mas você tinha um filho. claro, E a responsabilidade. foi para a Europa tentar a vida. Fui. Assim, como todo mundo sabe, não só você, eu, o telespectador, o Brasil é um país com as nossas dificuldades, né? E eu tinha 24 anos, cheia de energia, né? E, assim, as coisas que eu tentava, algumas davam certo, mas não estava indo do jeito que eu queria, né? E eu larguei tudo e fui para a Índia. Eu fui para uma viagem dentro de mim, não foi nem procurando nada, não sabia que ia para a Europa, não sabia de nada disso. Eu saí do Rio, fui para a Índia. Por que né? a Índia? Pelo mestre chamado Osho, né, que o meu pai é discípulo há 50 anos, e eu tenho toda essa influência, né, e eu fui para um ashram, fui meditar, né, fui para dentro de mim com 24 anos e foi uma grande viagem, né, fui para Pune, né, que fica 4 horas de Bombay, e lá fiquei quase um ano, né, e é maravilhoso, é um dos lugares que eu quero morar de novo e comprar uma casinha lá na Índia, porque é um país que está crescendo muito e estão acreditando muito na educação, né? Então está crescendo, é um país... E você foi de Eu mala fui e sozinha, cuia pra... cheguei em Bombay, fiquei apavorada, porque é um susto que você caos. leva, é um caos. Uma Quando organização diferente. Né? você abre a janela, vê aquele táxi de 3 rodas, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas foi legal e encarei e gostei tanto que fiquei lá. Foi ótimo. Aí dali para a Europa. Aí dali eu saltei, né? Eu desembarquei, cheia de roupa indiana dentro da mala para vender, né? Porque eu tinha que fazer alguma coisa. Com $10 eu saltei no aeroporto de Amsterdã, né? E o meu amigo que ia me receber não estava. Ai. Então eu fiquei com aquela malinha no aeroporto, né? Foi a coisa assim. E com um Buda que eu ia dar para o meu amigo, um Buda enorme de bronze, né? Deus. E então um rapaz da Air France ligou para a esposa, explicou a situação e eu fui levada. E ele ganhou o Buda. E ele diz até hoje que o Buda mudou a vida dele, né? E logo no 3º dia de Amsterdã, eu fui fazer um passeio com a esposa dele. Por um acaso tinha uma batucada na rua, né? E aquela coisa muito queimada do sol da Índia, né? Cheia, muito nova, eu tinha 24 anos. Comecei a sambar. E veio esse grupo, se aproximou, né? E falou, você samba muito bem, tem um showzinho para você. Eu falei, tá ótimo, né? E fui para esse showzinho, né? Achando que era realmente um showzinho. Mas quando eu cheguei no showzinho, era um palco enorme, né? Um acontecimento enorme em Amsterdã. Meu Deus. E dali
eu comecei. Aí né? entrou na área da dança. Não, aí eram 5 a 6 shows por dia, e já fui fazer parte de vários grupos de samba internacionais, que eu era a única brasileira. E não tenho a formação de balé clássico, mas mesmo assim dancei com bailarinos, né? Pelo simples fato de ter o samba no pé, né? E um sorriso estampado no rosto. Aí Né? já encaminhou esse lado Já artístico. encaminhou, Bom, de lá você pingou ali de galho em galho, Holanda, Noruega, Inglaterra, até em Portugal, e tem uma coisa específica de Portugal, você trabalhou Num no karaokê. bar do jogador Figo. Foi no Bar 7, no Conta Algarve, isso. na Marina. Então, é muito interessante, porque eu fui e estava sem trabalho. E eu fui cantar, né, no karaokê. E fui contratada, né? E é considerado o maior karaokê do Algarve, né? E trabalha muito com os turistas ingleses, né? E fiquei lá a temporada de um verão e foi maravilhoso, tomando conheceu conta. o Figo mesmo? Conheci o Figo, a esposa, que é muito bonita e muito simpática, enfim. Tem uma turma de chineses que tomam conta do bar, enfim, foi uma grande experiência. Bom, e de lá... Tem que perguntar como que é o Figo. Ah, Pergunta, senão o pessoal de casa vai ficar maluco. Como é que ele não pergunta se o Figo é legal, se ele não é? É muito sério, né? Que tem que ter também uma postura. Agora, me deu uma grande oportunidade, né? Porque se não é ele... Na época ele jogava no Barcelona. No Barcelona, exatamente. E recém-casado, e aquela história toda. O bar é muito grande, um dos maiores bares. E eu morava na casa do Figo, né? Na Marina, Entendi. né? Ele deixava aquela casa para os artistas, Entendi. né? Muito legal. Então, deram uma estrutura muito legal. boa para mim. De lá, eu fui vista cantando, né, nesse karaokê, e estava acabando a temporada de verão, e eu fui convidada para trabalhar em outro karaokê no sul da Noruega, né? E aí que eu voltei a cantar, já foi o segundo karaokê, já foi grande. Entendi. E só temporadas, né? Mas na Noruega, eu, além de fazer o karaokê, já fui trabalhar na parte social, na parte de educação. E aí comecei a o caminho que te levou agora me levar agora, começou Irlanda, na Noruega. trabalhando com comunidades Exatamente. carentes, com dança, com arte. Exatamente. Esse foi o caminho. Esse foi o caminho. Daí da Noruega já veio meu filho, porque aí eu já recebi uma estrutura, Entendi. já comecei a trabalhar diretamente também com o governo norueguês. Entendi. E já deu para juntar a família, estamos aí juntos até hoje. Maravilha. Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar no segundo bloco falando um pouquinho mais com a Andréa Panzera. Segura aí, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Ecleticomania, trazendo hoje Andréa Panzera, uma brasileira que leva a cultura, principalmente a arte da dança brasileira, lá para a Irlanda. Especificamente, você está trabalhando com que tipo de comunidade carente? Conta pra gente. Irlandesas, eu estou trabalhando com 12, né? É muito diferente da comunidade carente brasileira, né? Porque não tem favela, no caso. Então, para nós brasileiros fica a dúvida, é carente ou não? Mas é carente, porque é um problema diferente, né? É dentro do núcleo familiar que começa o problema. Uma carência social, não é Social, financeira. exatamente. Tá. E muito ligada ao problema do álcool também e de drogas pesadas. Tá. E são as periferias da cidade que ficam a 10 minutos. Né? A diferença de Brasil e Europa, a periferia é muito perto. Muito perto, né? E eu comecei com um projeto que foi aprovado pelo governo irlandês, né? Pelo Enterprise Board, do qual eu criei Brasil Arts Productions. E comecei com 2 ou 3 comunidades, né? Ensinando samba, né, num período de 6 meses, que é o período que funciona lá, e essas comunidades ficaram comigo o ano inteiro, e aí foram vindo as outras e outras. Né? Agora, um trabalho muito interessante que eu falo, que eu gosto muito, são com os ciganos. Né? Com povos ciganos. Com os povos ciganos, que têm origem da Romênia, e que viajam o mundo todo, né, na caravan. Né? E eu comecei um trabalho com eles, e tem crescido muito. Mas eles estão instalados hoje em Cork. Eles estão instalados em Cork, Tá, na Irlanda Cork. inteira, né? na Europa inteira, Tá. mas especialmente na Irlanda, tem muitos, né? A comunidade dos É ciganos
é muito forte, é muito forte. E especialmente em Cork, né? É grande. E eu trabalho com a comunidade de Marrom, né? Dos ciganos de Marrom. E eles acabaram de perder o seu lugarzinho com as caravans. O governo deu uma casa para cada um, né? Mas aí que está o sofrimento. Eles não querem ficar dentro da casa, né? Eles querem voltar para o caravan, para os trailers. Mas tudo bem, porque os filhos gostam, né? Então é o tipo do cigano que está se adaptando a uma nova sociedade, né? Porque hoje em dia é muito difícil você ficar viajando pelo mundo, né? Sim. É uma coisa, né? Você até num bate-papo que a gente teve outro dia antes da entrevista, você estava me dizendo que às vezes a gente ouve, né? Mas os jovens brasileiros, os jovens de comunidades carentes brasileiras, eles não se interessam por nada, lá, e que lá a coisa é muito pior, porque Nossa, a parte financeira é equilibrada. Aqui, se tem algum tipo de deficiência, vamos dizer, relacionada aos planos do jovem, ela está muito relacionada à parte financeira. Quer dizer, o cara não planeja estudar porque ele não vai ter dinheiro para estudar, vamos dizer. Exatamente. E lá não, mesmo tendo dinheiro, a coisa é mais complicada por causa da bebida, por causa de drogas. Conta um pouquinho essa diferença do jovem carente brasileiro para o jovem carente das comunidades irlandesas. Então, tem uma coisa, assim, que é o clima, né? Aquele clima cinza, aquela chuva, né, leva o adolescente a comer mais, né? E a ficar dentro de casa e ficar em frente a um computador, né? O jovem carente brasileiro, ele já vai para a praia, né? Porque não paga ir para a praia, se dá para ir andando, né? E ele já tem uma comida mais equilibrada, né? E tem uma coisa que a nossa cultura é muito forte e muito criativa, né? Isso não dá para comparar muito, né? O brasileiro está com as portas abertas culturalmente para o mundo. O europeu né? é fã do brasileiro de no maneira mundo, geral, de né? maneira geral, né? E tem aquela coisa do europeu ser duro, né? Então, como eu cheguei com o samba, né? Eles sentiram que isso fez mover o quadril, né? Faz mudar toda aquela leitura corporal que eles têm, né? E eles foram vendo uma certa mudança de comportamento no adolescente, né? E, infelizmente, o tempo que leva para um adolescente europeu, irlandês, se adaptar a essa dança, a toda essa linguagem de um novo professor que não faz parte da cultura deles, né? Realmente demora um pouquinho. Mas está indo bem, está indo bem. São 3 anos que você já desenvolve esse trabalho. Não, o trabalho está sendo desenvolvido há 1 ano. Foram 2 anos desenvolvendo o projeto para ser aprovado. O trabalho em si está sendo desenvolvido há 1 ano. Há 1 ano. A prática. A prática. E está indo muito bem. E tivemos várias apresentações, né? Treinamos, fizemos espetáculos, teve o festival, né? Conta um pouquinho do festival. Então, o festival... Foi na cidade. Foi na cidade, um dos maiores festivais, que se chama Festival dos Bois. Né? Porque antigamente na Irlanda, quem tinha muito dinheiro, os ricos, eram os açougueiros. Né? Então foi criado o Festival dos Bois. Aí eu aproveitei, fui convidada para participar, levei a cultura do boi bumbá, né, do Brasil, e eu estou fazendo umas experiências que também estão dando certo, que é juntar a cultura brasileira com outras. Tipo fazer uma unificação, né? Que eu acho que o mundo está precisando disso, né? Que é, como todo mundo fala, já foi citada uma frase do meu mestre indiano: no dia que forem tiradas as linhas do mapa, né, do mundo, os problemas acabam, né? Porque o mundo é para ser de todo mundo, né? Eles foram lá, botaram a linha e acabou tudo. As linhas políticas, né? geográficas, religiosas, culturais. Exatamente. Então, o que a gente está tentando fazer lá é quebrar essa coisa: eu sou da Índia, eu sou do Brasil, eu sou da Irlanda. Vamos juntar, né? E já que tem tanta guerra, pelo menos o que eu posso fazer para levar um pouquinho de amor, cultura, dança, a gente está unindo. Então, nesse Festival dos Bois, né, que em inglês é Festival of the Bulls, eu levei a cultura do boi bumbá e juntei a cultura chinesa com uma cultura muito antiga, uma arte marcial chamada Wushu. Então ficou muito bonito, porque foi o boi bumbá, aquelas coisas coloridas, né, do boi, aquela história toda,
o maculelê, a dança do maculelê e os chineses. Então foi muito salto, foi muito bonito. E 150 pessoas eu tive que dirigir, porque teve batucada brasileira. Eram brasileiros que te deram suporte nisso? Não, a Irlanda, o próprio governo... Não suporte financeiro. Não estou dizendo, por exemplo, para dançar uma maculelê e tal, tinha brasileiro lá para brasileiros, fazer irlandeses, chineses e irlandeses. E jovens irlandeses, Entendi. né? As pessoas que eu ensino também participaram, né? Todas as comunidades. Foi muito legal e teve uma feijoada oferecida, né, na Irlanda. pelo governo, né, para 200 pessoas. Então foi muito legal. Bacana, bacana. É legal ver a cultura brasileira expandindo e sendo bem aceita aí no mundo inteiro. Vamos fazer mais um breve intervalo, André. A gente volta em um minutinho aqui com Ecleticomania para vocês. Segura aí. Estamos de volta com o programa Ecleticomania, terceiro e último bloco. Hoje nossa entrevistada Andréia Panzera. Estamos falando um pouquinho aqui dessa miscigenação cultural através da dança que a Andréia está promovendo lá numa cidade. Cork, é uma cidade pequena, grande? Como que é? São 300 mil habitantes. É grandinha, né? é grandinha. Mas aquela coisa, eu deixo a porta do meu apartamento aberto. Não tem polícia na rua, muito difícil encontrar. Quer dizer, tem violência, mas é uma violência diferente, né? Não é aquela violência que você vê toda hora roubando aqui. Nunca fui assaltada, nunca ouvi falar que alguém foi assaltado. Mas tem uma violência que é meio tribal, né? Que às vezes acontece. É a mesma diferença. Não é a violência relacionada a parte financeira. É uma violência social. Exatamente. De rixa, de briga, por exemplo, de problemas. Vou te contar. Um exemplo, eu estava saindo de casa, foi a única cena que eu vi, né? Uma pessoa distribuiu soco na rua em todo mundo que passava, né? Durante 10 minutos, você imagina, né? Então isso não é uma coisa que você vê no Brasil, né? Isso é uma loucura, né? Profunda de um cidadão europeu que enlouqueceu naquele momento. Então, às vezes acontecem essas coisas. Foi preso, graças a mim, porque fui eu que fui lá e chamei o meu vizinho e nós prendemos. Porque senão não ia ser preso. Que coisa. Falando agora, você veio para o Brasil, você estava lá, está desenvolvendo esse trabalho na Irlanda, está morando lá, e veio para o Brasil em busca de reciclar, de conhecer coisas novas. Conta um pouquinho dessa busca, o que você está fazendo por aqui, ainda continua essa viagem sua, você saindo de São Paulo, vai para Salvador, vou para Salvador, Rio. Vou Conta um pouquinho para gente. Então, tem um momento que você tem que abrir, né, o seu leque, as suas possibilidades, né? Esse meu trabalho com os ciganos me levaram à dança country, né? A line dance, que é por isso que eu estou aqui, né? Que é feito, inclusive, com os seus irmãos, e você participa lá na Academia Panteras. Isso. Né? Então, eu trabalho com os ciganos e foi um pouco difícil nesses meses de trabalho com os ciganos para eles aprenderem o samba e a coreografia do samba, mas eles aprenderam, né? Então, eu dei um crédito, né? Eles decidiram continuar trabalhando comigo, né? Eu falei, então agora vocês escolhem o que vocês querem fazer. E eles querem a line dance, a country dance. Então eu fui na internet e procurei os melhores, né? Que são vocês. E eu vim pra cá, né? E tô aí aprendendo com toda a minha humildade, porque não sei nada, mas graças à boa vontade de vocês, inclusive, quero elogiar, porque não é toda hora que outros dançarinos, né, de outra área abrem um espaço tão legal e ensinam. Muito obrigada a vocês lá do Panteras, porque está sendo ótimo. E espero levá-los a Cork e que podemos fazer aí um casamento e levar a cultura country brasileira para a Europa. Quem sabe, vai ser um prazer aí. Obrigada. E foi esse o caminho, então. Eles que escolheram. A gente quer aprender a dançar line dance country. Exatamente. Aí você pesquisou, falou, pô, tá lá no Brasil, tá em eu São Paulo. já vou. Exatamente. E aí você também vai agora para Salvador? Estou aqui também fazendo outro trabalho, né, com o Ivaldo Bertazzo. Estou fazendo um estágio lá, participando das aulas, estando perto daquilo, né, porque é um mestre, né, e tem toda também essa história com a Índia, né, porque agora eu tenho outras comunidades que o próximo projeto que começa agora em setembro é Brasil e Índia, né, inclusive estou indo para a Índia em janeiro para fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui. Entendi. Né? Então é isso, eu sou muito grata aos ciganos, porque se não é
a ideia dos ciganos de fazer o country, Focar. né, eu não estaria aqui com vocês, né? Então, um beijo para a comunidade lá de Cork, dos Traveler Communities, né? Se eu tiver a oportunidade de mostrar essa entrevista, que mostrarei. Traveler, I love you so much. Com certeza, nós vamos fazer uma cópia desse Então. programa aqui para você levar lá para os povos ciganos conhecerem um pouquinho do que a gente apronta aqui no Brasil. Dentro dessa, você fala muito no apoio que a prefeitura está te dando, nas dificuldades que tem. Existe a gente, infelizmente, já está quase acabando o programa, vamos tentar resumir esse conceito. Existe aquela coisa que, no Brasil, arte no Brasil é muito difícil, dança no Brasil é muito difícil, mas não é no Brasil, é no mundo inteiro. Nossa, são 13 anos de estrada que eu tenho para agora, depois de Conseguir. 13 anos, sambando em cima de caminhão, em cima de carros, entendeu? Na rua, né? Chegar com um projeto e ser patrocinado por um projeto, o governo irlandês. Então não é fácil, não pensa você brasileiro que vai chegar na Europa e que vai ser um show, porque não vai, né? A língua é uma dificuldade. Hoje em dia está muito difícil ficar ilegalmente, né, no país. E não é fácil, não. Nenhum lugar é fácil. Essa ilusão de que a dança é valorizada, é complicado em qualquer lugar. Deveria Qualquer ser lugar. mais valorizada em qualquer lugar. Agora eu acho que o mundo está a caminho de buscar essas raízes, Sim, né? sim. Porque não está tendo mais Culturais, saída, né? A coisa está uma loucura. Você só vê guerra, só vê briga, então vamos, né? Agora está Cultura começando. talvez seja um dos caminhos. aí. Exatamente. A Irlanda, por estar muito bem organizada economicamente, está num momento bom, está todo mundo calmo, então está podendo dar essa oportunidade. Entendi. Né? E eles veem que para quebrar aquele gelo precisa de uma coisa latina, né? Então eu tô levando a arte latina para lá, né? E para o mundo inteiro. E assim vamos fazer um mix, né? E a prefeitura de lá que é a responsável por esse trabalho. É um setor que é o Enterprise Board Ok. da Irlanda Ok. que resolveu me patrocinar, né? Ou seja, eu vivo simplesmente, ninguém pensa que porque eu estou sendo patrocinada e que não, eu tenho dinheiro para comer, para pagar meu aluguel, Para viver. Confortavelmente. confortavelmente, poder vir ao Brasil agora, depois de 13 Entendi. anos, com mais Fazer uma frequência, reciclagem. fazer uma reciclagem. Entendi. E é isso, e também tenho muito apoio do KIPAC, né, que é o frigorífico, da onde tem 80 famílias brasileiras trabalhando, né, que o brasileiro é considerado o melhor na corte da carne, Sim. né, cortando a carne. Então eu faço um trabalho social com eles também. Então eu tenho muito apoio dos frigoríficos e da comunidade brasileira que foi abraço criada. aí, que já que esse vídeo vai para a Europa, um abraço para a comunidade brasileira que está Isso. nos assistindo aí. Aproveite e entre no site da TV Osasco, né? www.tvosasco.org.br. Andréia, que é bom, dura pouco. Acabou. Acabou. Posso Acabou. deixar o nome do site? Por favor, vamos falar agora. O site da Andréia. Pode falar. www.andreapanzera.com. Tá escrito ali embaixo dela, olha lá. Tá escrito andreapanzera.com. Legal. E o e-mail, para quem quiser falar diretamente com você. O e-mail é Brasil com Z, porque estamos na Europa, Incork, que é Brasil, INCORK. Que também está escrito ali embaixo Ah, dela. legal. @yahoo.ie, que representa a Irlanda. Representa a Irlanda. Isso. André, foi um prazer falar O prazer com você. foi meu, muito obrigada. Você com certeza foi bem recebida porque você tem uma energia boa. Ah, E obrigada. vai ter sempre portas abertas. Não tenho certeza que todos os lugares que você passar, e a Academia Panteras, a cidade de Osasco vai estar sempre pronta para te receber. Obrigado pela tua Obrigada visita a vocês. à nossa Muito cidade. obrigada. Obrigado pela entrevista e muito sucesso lá na Europa. Obrigada. E vamos lá, todos juntos, Legal. né? Com as Panteras. Um beijo. Obrigado. Valeu. Semana que vem tem mais Eclético Mania para vocês. Valeu.